E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia. É bom demais estar com você hoje no Vídeo Saúde, falando um pouquinho sobre o nosso intestino. Um mede 6 a 7 metros, 5 a 6 metros, enfim, outro 2 a 3 metros. Olha, o seu intestino delgado, intestino grosso, né? Cada um tem a sua função, não está lá à toa não, gente. Nós estamos entendendo aí as funções que eles têm e também assim, as principais complicações. Conosco aqui o Dr. Jefferson Calil, médico e cirurgião do aparelho digestivo. Vai lembrar o esposo da Larissa e o pai da Ana Júlia e do João Vitor. Tem que lembrar isso, né? Então todo mundo assistindo lá, papai, viu? A Antônia Raimunda Paiva de Minaçu, Goiás. Obrigado, Ana Antônia. Ela tem prisão de ventre e fica até 8 dias, doutor, sem ir ao banheiro. Sempre toma remédio e chás. Gostaria de saber como proceder. Aí pergunta nossa amiga Antônia, doutor. Antônia, boa noite. Obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta legal. Por quê? Quando a gente vê constipação, a gente vê, claro, a senhora tem um caso de constipação por aqueles critérios que eu comentei, 3 evacuações por semana, tudo mais. Então, o que a gente veria? Erro alimentar, trabalharia isso, aumentar o aporte de fibra, água, atividade física, perfeito. Segunda questão, existem doenças sistêmicas, por exemplo, um diabetes, um hipotireoidismo, que podem agravar sintomas de constipação. Então, o ideal era também investigar outras causas, né? Então, e medicamentos, às vezes, tomo medicamento para isso, para aquilo, para aquele outro. São medicamentos também que fazem isso, às vezes trocar a classe do medicamento, isso tudo com o médico assistente, o médico que cuida. Então, às vezes as pessoas tomam uma série de remédios e falam, comecei a tomar os remédios, ou soltou, prendeu, será que eu tenho um problema intestinal? Às vezes tem uma doença ali, um diabetes que não está controlado, um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, que é muito comum, né, mexer na função do trato gastrointestinal. Okay. Então, o ideal seria toda essa parte. A Dilcélia Fernandes Antunes de Jequitinhonha, Minas Gerais. Obrigado, dona Dilcélia. Ela gostaria de saber se é normal a pessoa não soltar gases, pergunta a nossa amiga Dilcélia. Dilcélia, o processo de formação de gases, ele vem de um processo fermentativo pelas bactérias que nós temos no intestino, né? Então pode não deglutir muito ar, então não entra ar. E o ar que seria produzido pelas bactérias. Ela tem provavelmente uma flora muito favorável, okay, né? E não ingere alimentos fermentativos, né? Que hoje na nossa sociedade para muitas pessoas seria um privilégio, né? Okay. Mas não há um problema algum se há evacuação normal, tudo não é um A questão, não há assim, doutor, assim, pode ser, não é a questão, como a gente sabe que é um processo de fermentação, de decomposição, também tudo isso influencia na questão da odorização, né? Do odor. Ou seja, existem tipos de odores porque é o tipo da comida, é o tipo do processo, como é que é? E existem aqueles que não soltam odores, daí, doutor? Sim, isso tem um pouco a ver com a flora intestinal. Hoje é uma coisa que vem sendo bastante estudada, né? Os probióticos, a flora, tem até transplante de flora intestinal, né? Então hoje avançou muito nesse quesito. E conforme a flora, a nossa flora, eu tenho uma flora para que eu como mais carne, eu como mais verduras, mais lácteos. Então a flora ela é voltada para isso. E essa determinada flora com um determinado alimento, ela produz um tipo de gás e esse tipo de gás tem um cheiro específico, né? Okay. Então, dependendo da flora que se tem associada ao tipo de alimento, aí começam as odorizações, né? Mais intenso, menos intenso. Existem, inclusive, estudos, eu já li uma matéria, estava bem para existem estudos sobre isso também, né? Os gases, enfim, o reaproveitamento, pode ser piada, mas existe realmente o reaproveitamento disso, doutor? Esse tipo de gás ou é só especulação na internet? Eu acho que é especulação. Então esquece. As pessoas querem se livrar dele, né? Na verdade, né? Isso é interessante. A Cleomar Vital Nogueira, de Guidaval, né? Guidoval, lá em Minas Gerais também. O genro dela sofre com muitas dores na barriga. 15 dias com o intestino solto, já passou no médico, mas não resolve. O que pode fazer? Vamos ajudar o genro da dona Cleomar, doutor. Boa noite, obrigado pela pergunta. Nós estamos naquele tempo que nós falamos de 2 semanas, né? Então estaria fazendo uma passagem para uma diarreia persistente. A diarreia persistente, aí o que levaria em consideração nesse período? Ele tem sintomas extraintestinais, dores articulares, lesão de pele, outras coisas, para a gente pensar em alguma doença, para a gente já investigar antes? Tem perda de peso associado, tem uma febre importante? Não, eu estou com uma diarreia há 15 dias que vem melhorando. Ou para alguns alimentos, por exemplo, eu tomo lácteos e gorduras, a mucosa está machucada, não vai absorver, então vai perpetuar esse processo. Então, o ideal seria, se não tiver nenhum sinal de alarme tão grave,
seria aguardada ao primeiro mês, antes de qualquer exame, qualquer investigação. Eu gostaria que o senhor falasse assim, dos destilados, né, refrigerantes com gás, enfim, cervejas, ou seja, o álcool, né, nesse processo digestivo aí, doutor. O álcool, por natureza, ele é um irritante da mucosa. Né? Ele irrita. Irrita. Apesar de ter aquela questão cardioprotetora, toda aquela coisa, para o trato gastrointestinal ele é um irritante. Tanto que ele é um fator carcinogênico. O álcool é um fator carcinogênico. Ou seja, produz câncer, isso que ele quer dizer. Exatamente. O trato digestivo alto, ele é um fator que predispõe a câncer em uso. Em relação, por exemplo, ao estômago, a produção de ácido, é interessante porque algumas bebidas estimulam mais a gastrina, que produz mais ácido, e outras nem tanto. Então, se nós pegarmos a cerveja e o vinho, são alimentos, são bebidas que estimulam a produção de ácido, enquanto as outras bebidas não estimulam tanto, apesar de serem também um irritante da mucosa. Mas tem essa questão de estimular. O gaseificado é uma coisa interessante, mesmo a água com gás. O gás, além de ter o fator distensão, de nós estarmos ingerindo diretamente o gás, incha, né? Aquela estufa. Exatamente. E o gás também tem um efeito no estômago que estimula a produção de gastrina, que aumenta a produção de ácido. Por isso que na dispepsia, refluxo, esses sintomas, essas doenças aqui que tem esse fator de ácido... Dispepsia é má digestão, né? Exatamente. É um nome bonito. A Marinês Dori, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, que Deus abençoe, dona Marinês, sente muita dor abdominal. Gostaria de saber se essa dor pode ser intestinal. Quando vai ao banheiro, a dor melhora, diz ela, assim, a nossa amiga Marinês, doutor. Quando nós falamos de dor abdominal, a gente abre um espectro enorme, né? Pode ser desde osteomuscular, uma dor lá da coluna que refere no abdômen, pode ser uma hérnia, pode ser uma doença intestinal. Então, assim, o espectro de doença ele é bem grande. Mas tem um dado interessante. Ela fala que quando vai no banheiro melhora, que é um dos critérios para síndrome do intestino irritável. Tá? Precisa ver se tem alteração do hábito intestinal e alteração nas fezes para fechar o diagnóstico e descartar alguma coisa orgânica, especificamente no caso dela. Ver se tem alguma coisa para se investigar. Mas assim, pensando no que ela diz, que a dor melhora, tem essa relação com a evacuação, tenderia mais por uma síndrome do intestino irritável. A pessoa vai no banheiro, sente todos os sintomas aí de a necessidade do banheiro, de evacuar, enfim, mas chega lá, não acontece, não sai, ou seja, é só um falso alarme? O que é? Tem algumas coisas interessantes. Pode ser só uma cólica, que a pessoa, por ter a cólica, ela acha que vai usar o banheiro. Então, uma cólica alta, o intestino está contraindo muito rápido, forte, está dando essa cólica, mas não necessariamente está empurrando lá embaixo. Entendi. Isso é uma coisa. O fato, às vezes, de não conseguir evacuar, ou tem uma constipação, as fezes muito duras, e até uma evacuação obstruída, né? Pode acontecer, porque existe um reflexo de evacuação. A musculatura relaxa, o músculo pubo-retal, o esfíncter relaxa, e a gente consegue evacuar. Então, às vezes, a pessoa tem um dissinergismo, que a gente chama, ela não consegue controlar essa musculatura para ocorrer a evacuação, né? Okay. Então, tem um distúrbio funcional da musculatura do ânus. Doutor Jefferson, quando a pessoa ela come a toda hora, todo momento está comendo, e tem aquela pessoa que não come, que faz um jejum prolongado, assim, para o intestino é melhor comer a todo momento, porque ele está funcionando, está trabalhando, ou dá aquele repouso para ele poder fazer o trabalho dele até o final? Uma coisa interessante quando a gente fala de jejum, né? Quando a gente fala em cirurgia, a gente quer abreviar o jejum cada vez mais, porque a gente sabe que o jejum libera uma série de hormônios, uma série de reações catabólicas, que não é bom para o nosso corpo. Mas, em compensação, vem outro braço dizendo do jejum intermitente, para perder peso. Então, ao mesmo tempo que a gente está querendo tirar o jejum porque ele é maléfico, e vem um outro braço falando, não, faz o jejum porque ele é bom. Então, assim, para o trato gastrointestinal, a sinalização hormonal, especialmente, não é nem tanto o trânsito, tem os reflexos gastrocólico, funcionamento, aquilo que a gente falou do jejum, né, do interrefeição, que muda o peristaltismo. Então, é interessante que você tenha uma regularidade nas refeições, né? Até mesmo os horários que a gente come. Né? A gente sabe que no período da manhã o intestino funciona melhor. Então, para quem é constipado, a pessoa come e tenta ir no banheiro para evacuar. Porque na hora que distende o estômago, o intestino lá embaixo contrai. Por isso que quando a criança está aprendendo a usar o banheiro, ela come e depois você põe no banheiro, põe no piniquinho. Para o adulto, a mesma coisa. E isso acontece numa frequência maior no período da manhã. Nosso intestino tem esse funcionamento. Quando, doutor, existe essa questão assim realmente não sai, o bolo fecal está ali, não sai, e a pessoa entra num desespero, né, um suador enorme, porque reclama que não está saindo. E aí, o que tem que fazer, doutor?
pegar uma sonda aí, sei lá, né? É um pouquinho individual, né? Pode ser só porque às vezes a pessoa tem uma vontade de evacuar, mas não tem fezes. Isso é uma coisa que pode acontecer. Ela tem um tenesmo, alguma coisinha, um desconforto. Pode ter alguma doença orificial que está dando dor e ela entende como uma evacuação. A terceira, pode ser uma impactação fecal. O cocô ficou muito duro e não desce. E aí? Às vezes precisa quebrar. A gente faz quebra ele, fragmenta ele em pedaços menores. Quebra ele, o senhor está falando assim, hospital, pronto-socorro. Exatamente, precisaria ir num pronto-socorro, precisaria quebrar, o que a gente chama de fecaloma, que é uma massa de fezes duras. Então, às vezes, precisa fragmentar ele e fazer a lavagem, você puxa, deixa isso aqui e estimula para sair por baixo, né? Então, faz a lavagem, às vezes precisa quebrar esse fecaloma, né? Quando as fezes ficam duras. Mas podem ter outras situações que simulam isso, né? Então, o ideal seria passar, não consigo evacuar, estou com um problema, o ideal seria procurar uma assistência médica, certinho, para saber o que está acontecendo, né? Porque é uma situação que muita gente reclama justamente disso, porque entra no desespero, porque vai forçando e no forçar pode sangrar, né, doutor? Pode forçar, pode sangrar, pode machucar, a pessoa fica fazendo esforço, então a pessoa tem predisposição de uma hérnia, a pessoa que é constipada crônica, é mais comum em quem é constipado, a pessoa tem uma fraqueza na parede abdominal, fica forçando, a hérnia aparece. Por isso que no tratamento da hérnia a gente sempre pergunta se o paciente tem constipação. Exato, é obrigatório. Gente, mais um intervalinho rapidinho, a gente volta com mais algumas informações aqui, doutor Jefferson. É claro, aquele momento de oração onde eu quero rezar com você e por você. A gente volta já, só para você.